Muita gente não consegue entender qual é o real jogo do mercado de construir casas para vender. Porque eu sempre gosto de dizer que a dinâmica aqui ela é bem diferente das demais teses de investimento que existem no mercado imobiliário. Então, por exemplo, se eu vou comprar um apartamento na planta para revender, aqui é um jogo muito de entender se é um apartamento que tem um bom mercado, que as pessoas procuram ele e avaliar a viabilidade. Pô, eu estou comprando por X, esse apartamento vai ficar pronto daqui 2 anos, posso vender por X mais Y e calcular qual é a minha lucratividade. Quando eu construo casas para vender, o jogo é um pouquinho diferente. Porque eu não vou ficar procurando uma boa oportunidade, eu vou criar a oportunidade. O que eu quero dizer com isso? A grande vantagem desse nosso mercado de construir casas para vender é que a gente começa sem nada, sem terreno, sem projeto, sem obra, sem absolutamente nada. Mas isso é uma vantagem. Por quê? Porque eu vou comprar o terreno, eu vou fazer o projeto, eu vou precificar essa casa exatamente de acordo com o que vende na minha região. É o que eu sempre digo, tu jamais constrói uma casa e depois tenta vender. Tu entende o que vende e depois constrói. Ou seja, se na minha cidade o que vende é casinha minha casa minha vida, eu vou entender a melhor localização, vou comprar um terreno ali e vou construir casa minha vida. Se na minha cidade o que vende é casa terra de alto padrão em condomínio fechado, eu vou escolher o melhor condomínio fechado, comprar um terreno ali e construir uma casa bem precificada nesse condomínio de alto padrão. Esse é o jogo de construir casas para vender. Mas é claro que a gente fazendo uma análise geral a nível Brasil, a gente vê que existe alguns tipos de casa que se sobressaem em relação a outras casas. Então, casas que normalmente são vendidas mais rapidamente. Então, depois de avaliar várias casas construídas pelos meus alunos do Método FI, agora em 2025, início de 2026, eu vou fazer aqui com vocês um top 5 do que eu acredito que são os 5 melhores tipos de casa para vocês focarem e construírem para vender em 2026. Mas antes, se tu quer entrar no Método FI, fazer parte da nossa comunidade, investir com a gente, aprender com a gente, tu precisa clicar no link aqui na descrição desse vídeo, porque ele vai ter todas as informações do Método FI para que tu faça parte da principal comunidade do Brasil sobre construção e venda de casas. Então, vamos lá. Top 5 casas que eu construiria para vender. Começando em quinto lugar, casas no litoral. Eu tenho muito aluno construindo casa na praia. O que é a casa na praia? É normalmente naquelas regiões onde existe uma capital como, por exemplo, Porto Alegre, uma capital como São Paulo, e aí tu vai construir para vender em uma praia que vai ficar 1 hora, 1 hora e meia da capital. É um baita de um negócio. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eu tenho muitos alunos construindo ali na região de Capão da Canoa, Xangri-Lá, que fica 1 hora e meia, 2 horas aqui de Porto Alegre. Por que é um jogo muito interessante? Porque a gente consegue encontrar dois tipos de compradores. O comprador que busca comprar essa casa para passar o verão ali, então é a família que vai passar ali janeiro, fevereiro, março na casa. Então, chega final do ano, existe muita procura para esse tipo de casa, mas também existe um comprador que compra como investimento. Então, às vezes vai passar um tempinho naquela praia, vai passar umas férias naquela casa, mas depois vai buscar revender esse imóvel, porque a gente sabe que em regiões do litoral, em regiões de praia, essas casas tendem a se valorizar muito. Então é um mercado muito bom. E uma coisa muito bacana desse mercado de construir casas para vender no litoral é que enquanto tu não vende essa casa, tu pode, por exemplo, deixar ela alugando no Airbnb, fazendo uma renda passiva. Não tem problema nenhum, isso não desvaloriza o teu imóvel. É uma excelente estratégia. Eu tenho muitos alunos utilizando dessa estratégia. Quarto tipo de casa, começando pelo ranking, né? Então, em quinto lugar, casas no litoral. Em quarto lugar, eu focaria em casas térreas. É óbvio que casa térrea pode ser baixo padrão, alto padrão, médio padrão, pode ser uma casa térrea no litoral, mas vamos utilizar a característica de casa térrea, ou seja, casa de apenas um pavimento. Ponto é, pessoal, cada vez mais a população está envelhecendo, então as pessoas têm procurado casas que não tenham lances de escada, não tenham 2, 3 andares. Eu vejo muito isso na minha realidade nas casas que eu construo para vender aqui de alto padrão. São casas de alto padrão, 300, 350 metros quadrados, e quando a gente constrói casas térreas, essas casas se sobressaem em relação às demais. São casas que estão tendo mais procura por parte dos compradores. A gente acaba que não consegue construir todas as casas térreas pelo tamanho dos terrenos, né? Então uma casa térrea, pensando na mesma área construída, ela vai ocupar o dobro de um espaço de um terreno. E a gente nunca gosta de ocupar todo o terreno com a casa, porque é muito importante ter um espaço para quintal livre. Mas se hoje tu tem um terreno que cabe a construção de uma casa térrea, seja uma casa de baixo padrão, médio padrão e alto padrão, eu focaria nisso. Porque cada vez mais a gente está vendo os públicos
compradores das casas como pessoas mais velhas. A população está envelhecendo, as pessoas estão procurando isso, e até às vezes as pessoas que não são mais idosas, mas estão comprando essa casa, já pensam numa velhice, ou já pensam então em um membro da família que é de mais idade. Então casas térreas estão tendo muito mercado. Então top 4, casas térreas. Top 3, casas padrão Minha Casa Minha Vida. Gente, o mercado do Minha Casa Minha Vida é aquele mercado que a premissa é construção rápida, venda rápida, giro rápido. Eu diria para vocês que a grande maioria dos alunos do Método FI atualmente está focando em casas padrão Minha Casa Minha Vida. Até porque, o que é uma casa padrão Minha Casa Minha Vida? É qualquer casa que seja vendido até 500 mil reais, porque o teto do programa Minha Casa Minha Vida subiu para 500 mil reais. E a gente até falando do Minha Casa Minha Vida mais baixo padrão, casinhas de 250 mil, 280 mil, 300, 330 mil, são casas muito interessantes, porque o comprador dessa casa, ele não necessariamente está comprando a tua casa, ele está comprando sair do aluguel. Ele está comprando substituir o aluguel que ele paga por uma parcela de financiamento do mesmo valor, mas que vai garantir para ele o sonho da casa própria. Então, focar em casas Minha Casa Minha Vida, claro, que se é a demanda da tua região, acertando no estudo, acertando na viabilidade, é um mercado muito bom que tu vai ter uma liquidez muito rápida. Tu vai conseguir vender essa casa muito rapidamente se tu fizer tudo do jeito certo. Obviamente que a margem de lucro ela não vai ser tão alta quanto uma casa de alto padrão, mas fazendo da forma certa, tu vai conseguir sim ter um bom retorno. Então, top 3, casas padrão Minha Casa Minha Vida. Top 4. O top 4 eu diria que é um Minha Casa Minha Vida turbinado, ou seja, casas geminadas. Compra um terreno, desmembra esse terreno, transforma esse terreno em 2 lotes de matrículas individuais, constrói uma casa financiada num terreno e a outra casa financiada no outro terreno. As casas espelhadas, sabe? Casas geminadas. Qual é a grande sacada aqui? Vão ser casas que tu também vai vender pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas tu vai comprar um terreno e construir 2 casas ou mais. Então é como se tu tivesse comprado um terreno pela metade do valor, porque tu comprou um terreno e construiu 2 casas. Consequentemente, a tua margem de lucro vai subir muito, e vai subir muito também, porque como tu vai estar construindo 2 casas, tu vai comprar mais material em quantidade, tu vai botar a mesma mão de obra que trabalhou numa casa, na outra casa. As 2 casas vão estar sendo construídas ao mesmo tempo. Consequentemente, a gente consegue ganhar preço. E eu ganhando preço, eu diminuo o meu custo e eu vou ter uma margem de lucro maior. Então, casas geminadas, padrão Minha Casa Minha Vida, é o que eu estou falando. Então, seria quase que um Minha Casa Minha Vida turbinado. Então, compra um terreno e constrói mais de uma casa. E o top 1, eu não poderia ser hipócrita, eu tenho que falar do tipo de casa que eu construo, onde eu tenho muitos alunos também construindo, e é onde a gente tem mais lucro, onde a gente tem uma rentabilidade muito maior, que são casas de alto padrão em condomínio fechado. A população que vai ganhando um dinheiro aqui no Brasil, a tendência é cada vez mais elas quererem ir para dentro dos condomínios fechados, porque elas vão buscar uma privacidade maior, vão buscar uma segurança que o nosso país, na grande maioria das regiões, exige. Então, casas de alto padrão, a gente está falando de casas acima de 1,5 milhão. E eu garanto para vocês que vocês escolhendo bons condomínios, sabendo escolher bem a localização, casas de alto padrão em condomínio fechado, vocês conseguem ter um lucro muito alto. Então, às vezes, vai lucrar 300, 400, 500, 600 mil reais com a construção de uma única casa para venda. A gente até vê, pelos alunos do Método FI, que normalmente é uma escadinha. Tu vai começar construindo casas Minha Casa Minha Vida, casas geminadas, vai fazer um lucro com essas casas, para depois já ir para as casas de alto padrão. Às vezes já pula até as casas de médio padrão, que tem menos liquidez, mais concorrência, margem menor, e já vai para as casas de alto padrão, porque aí sim que está o pote de ouro desse mercado de construir para vender. É aí que em uma única casa tu vai fazer realmente muito dinheiro construindo. É claro que vale aquela premissa que eu falei no início do vídeo, é entender o que vende e depois construir. Não é porque tu comprou um terreno num condomínio de alto padrão e construiu qualquer projeto, qualquer casa, que ela vai vender. Não. Inclusive no condomínio onde eu construo hoje, tem muitas casas que estão anos paradas sem vender. Por quê? Porque escolheu um terreno mal, a casa está mal precificada, o projeto não está de acordo com a demanda. Mas tu sabendo jogar o jogo do jeito certo, dá para ganhar muito dinheiro construindo casas de alto padrão em condomínio fechado, é o meu top 1. Então vamos lá. Em quinto lugar, eu diria que são as casas no litoral. Quarto lugar, casas térreas. Terceiro lugar, casas padrão Minha Casa Minha Vida. Segundo lugar, casas geminadas. E primeiro lugar, casas de alto padrão em condomínio fechado. Com certeza, tu fazendo o processo da forma correta, qualquer uma dessas casas que tu decidir construir
tu vai conseguir botar muito dinheiro no bolso. E se tu quer aprender a fazer o processo da forma correta, tu vai aprender lá dentro do Método FI, a minha comunidade sobre construir casas para vender. O link com todas as informações do Método FI está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.